Muito boa noite, meus amigos do canal Agora é Manchete, do jornalista Oswaldo Eustáquio. Muito boa noite os meus amigos do Facebook, que nos acompanham também pelo Força e Honra, canal tão importante aí nessa plataforma. Boa noite a todos que nos acompanham também pela página aí de todos aqueles que defendem a nossa nação, a verdade e a justiça. Estou ao vivo com os meus amigos Alex Brasil, Letícia Matos e Ricardo Arruda. Eu trouxe aqui o Alex Brasil, porque o Alex Brasil, ele foi a primeira pessoa a me visitar no hospital. O Alex Brasil, ele é advogado. Você é advogado, Alex? Sim. Alex Brasil, ele é advogado. E no hospital que eu estava internado, nem minha esposa podia entrar. Só podiam entrar advogados. E o Alex Brasil foi. E quando ele me viu, eu percebi que ele entrou em choque. Quando ele viu a minha imagem no hospital. Debilitado, arrebentado, destruído por tudo que fizeram comigo. E eu já, como previa, como eu já vinha dizendo aqui para vocês, como estava no meu Twitter de hoje de manhã, eu disse, se o Roberto Jefferson permanecer na cadeia, ele pode passar mal, porque ele já tem uma saúde frágil, ele foi acometido por um câncer, fez várias cirurgias no seu intestino, um homem de 68 anos. Eu já havia dito, se o Roberto Jefferson continuar na cadeia, isso pode dar problema. Depois que disse isso, repercuti nas redes sociais, vocês devem ter acompanhado também, meus amigos, que Roberto Jefferson está em Bangu 8, e os médicos de Bangu 8 disseram o seguinte: não há condições da nossa equipe médica tratar de Roberto Jefferson. Os médicos da cadeia falaram isso. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? É isso aí, meu amigo. Vou tomar um chá aqui para acalmar. Acalma aí um pouquinho, deputado, que eu vou passar a palavra para o meu amigo Alex Brasil, direto de Santa Catarina. Ó, aqui é uma live sulista, né? Eu representando o meu Paraná, querido. Nosso Paraná, né, Ricardo? A terra do pinhão. Alex Brasil, meu amigo, e a Letícia, representando Florianópolis, Santa Catarina, e a Karina Belomé, representando os gaúchos do Rio Grande do Sul. Bom, hein? O Alex Brasil, nosso amigo, você é um grande amigo do Roberto Jefferson, assim como sou. Roberto Jefferson é um homem valente, um homem corajoso. Roberto Jefferson, assim como eu, olha como as nossas histórias elas vão se cruzando. O que eu pensei, eu sabia o que ia acontecer, porque aconteceu comigo. Não sou vidente, cara. É que aconteceu comigo. Eu fui preso, me bateram, me espancaram, fui para o hospital, não deixaram minha família me ver no hospital. E agora está lá o Roberto Jefferson, em frente da UPA, com a Cristiane Brasil, sua filha lá na frente, sem poder ver o pai. Alexandre Brasil, me fale, juridicamente, se é possível isso. Aliás, me fale juridicamente, o que é que a gente pode fazer? Alex Brasil, meu amigo. Vamos lá, Oswaldo. Primeiro a gente tem que entender um contexto aqui que parece que as pessoas têm uma certa dificuldade em entender que eles foram subindo degraus, né? Eles começaram prendendo militantes, depois prenderam jornalistas, que é o teu caso, depois prenderam deputados, agora estão prendendo presidentes de partido e, logicamente, que o objetivo deles é chegar na prisão do próprio presidente da República e sua família. Não tenha dúvida disso, porque isso já acontece em países vizinhos, como a Bolívia, por exemplo. O próprio presidente Bolsonaro sempre cita isso. O que eles realmente querem é a galinha dos ovos de ouro, que é prender o Bolsonaro. Então, eles foram subindo, e aquele negócio que eu sempre costumo dizer para as pessoas, você vai colocando, você pega ali um rebanho, você vai colocando uma grade, você vai colocando outra, mais outra, por último você põe a porteira, e quando você põe a porteira já está todo mundo preso lá dentro e ninguém a princípio reagiu ou esboçou qualquer ato, né, de revanchismo, de guerra, porque foi colocado um após outro, e aí é isso que estão fazendo com o brasileiro. Na verdade, por uma série de situações,
a gente está ficando cada vez mais refém e sem qualquer tipo de liberdade hoje, até mesmo de opinião. Nós não podemos mais nos expressar, nós não podemos mais divergir do que aqueles que estão com a toga acreditam ser a única voz da verdade e, na verdade, também acreditam ser os únicos que fazem tudo de acordo com a lei. E nós que estudamos a vida toda o direito, sabemos claramente que tudo que eles fazem é justamente desrespeitar a lei, a Constituição, o nosso ordenamento jurídico, e aquela frase, aquele chavão que eles adoram dizer, que me dá até nojo hoje dizer, que é o Estado Democrático de Direito. Isso já não existe mais no nosso Brasil há muito tempo. Então, essa escalada de uma série de arbitragens que eles foram cometendo, e prendendo um, prendendo o outro, é nítido que foram fazendo gradualmente para ver até onde a população aceitava, e as pessoas envolvidas, o colegiado envolvido, como é o próprio colegiado legislativo da Câmara de Deputados Federais, aceitou, como o Senado há muito tempo aceita tudo que o STF faz, e aí você coloca todo o sistema em xeque, porque, na verdade, o que acontece? A gente participou aí de uma eleição a prefeito de uma capital, que é Florianópolis. É nítido que você, para conseguir quebrar o sistema, o que o Bolsonaro fez, e eles costumam até dizer isso, só vai se repetir, se se repetir, daqui 50 anos ou mais, porque o Bolsonaro ele rompeu uma falha do sistema pela grandiosidade de votos que ele atingiu, que ficou insustentável para eles, naquele momento, invalidar a presidência do nosso presidente Bolsonaro. Só que depois disso, o sistema não se dá por vencido, o sistema continua trabalhando e avançando para não perder outras batalhas. E qual foi a outra grande batalha que o sistema travou? Foi a batalha norte-americana, onde o Trump, ao meu modo de ver, também foi vitorioso naquela eleição, mas o sistema ali conseguiu, de uma forma fraudulenta, com fraudes que não são as mesmas que acontecem no Brasil, porque o sistema lá se difere em algumas situações adversas, como aquele voto que pode ser enviado via correio, e esses votos acabaram elegendo um cara que é igual o Lula hoje aqui, que não consegue arrastar meia dúzia de gato pingado, nem mesmo estando no Nordeste. O Biden lá era exatamente isso, não conseguia acumular ninguém a seu favor, então praticamente não fez aí convenções, palestras, aparições em público, para que não fosse comparado com o que o Trump arrastava multidões, como o Bolsonaro arrasta aqui, e depois deram a vitória para o Biden, que está sendo esse desastre que nós estamos vendo lá nos Estados Unidos. Só que quando o sistema percebeu que ele conseguiu, no sistema norte-americano, empurrar um cara como o Biden para a presidência da República, o sistema no Brasil, que é tudo intercalado, conectado, nós não estamos lutando, e isso tem que deixar claro, nós não estamos lutando apenas contra um grupo aqui como a esquerda, ou como um grupo do STF que também pertence à esquerda, vamos dizer assim, porque a grande maioria foi nomeado por eles. Nós estamos lutando contra uma nova ordem mundial, que envolve a União Europeia, que envolve o grupo que colocou o Biden nos Estados Unidos, que envolve a China, que envolve todo, então, um sistema de, que a gente chama aqui de megacapitalistas, que são pessoas que, independente se é direita, esquerda, mas eles estão sempre governando e é eles que comandam o centro econômico das nações. Nós estamos lutando contra tudo isso, porque nós somos o último país continental que hoje é governado por um presidente conservador, que tem uma faixa populacional aguerrida como a nossa, que ainda é capaz de enfrentar e tentar suportar tudo isso. Então é isso que nós estamos vendo hoje no Brasil, como a última trincheira a ser derrotada por esse emaranhado de grupos de interesse que sonham em dominar a máquina pública brasileira, e aí acabou, porque aí vai sobrar pequenos países como Polônia, Ucrânia, que está o tempo todo sofrendo ali na mão da intervenção da Rússia, enfim. Então, a nossa batalha aqui é justamente essa de tentar ainda dar algum gás e alguma força para que os conservadores a nível mundial tenham como se ver no Brasil um reflexo daquilo que pode animar os outros, presidentes e governantes aí de outros países a lutarem e estarem conectados ao seu povo. Falando juridicamente, eu estou dentro daquele inquérito da fake news, eu fui até o STF, fiz questão de gravar um vídeo quando estive lá, para conseguir chegar lá. É quase impossível, mesmo sendo advogado,
e mesmo sendo a parte principal do inquérito que está sendo arrolado lá. Para mim conseguir marcar com eles já foi difícil, para mim conseguir entrar lá, mais difícil ainda, e para conseguir chegar na sala do Alexandre de Moraes, que eu fui até a recepção com a secretária dele, é praticamente impossível. Um mero mortal não consegue. São tantas barreiras e tantas dificuldades impostas que mesmo quando eu cheguei na recepção principal do STF, eu tive que ficar lá de plantão por quase 2 horas, até que alguém viu que eu não ia embora dali e me deixou subir. Você passa por uma série de outras barreiras e chega na sala lá e a pessoa simplesmente fala, olha, teu inquérito não está aqui, eu não consigo te dar acesso, mesmo você sendo parte, mesmo você sendo advogado, eu não consigo praticamente te atender em absolutamente nada. Mas quem sabe um dia você vai ter a PF batendo na sua porta e aí você também não vai saber do que se trata, mas eles vão estar atrás de alguma coisa que te pertence. É isso que está acontecendo no Brasil e é isso que você enfrentou e tantas outras pessoas vêm enfrentando, como o próprio Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson, a gente sabe que é um arquivo vivo, é uma pessoa que conhece muito de muitos, então é nítido que à medida que eles tiveram a coragem, eu digo a coragem porque até então eles não tinham chegado nesse degrau. Assim que eles tiveram a coragem de prender alguém como Roberto Jefferson, eles não têm interesse em soltar tão rápido, porque o que está acontecendo aqui é mais uma vez uma medição de força, para ver até onde a população suporta e até onde eles mais uma vez impõem o poderio deles sobre mesmo, né, desrespeitando Alex, a Constituição. O Roberto Jefferson está na UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Bangu 8. Sérgio Reis está no Einstein. Eu estou sobre uma cadeira de rodas. Até quando isso vai acontecer? A Karina Belomé me mandou uma mensagem dizendo assim, estou angustiada, estou preocupada. Estamos todos assim. Brasil, presta atenção. Temos o presidente de um partido nacional preso com uma infecção no intestino a ser tratada depois de um câncer. 4 cirurgias de câncer, né? 4 no pâncreas. No pâncreas, que é um dos mais mortíferos. Por crime de opinião. E o Alexandre de Moraes tem um parecer da PGR pedindo a liberdade dele. O Alexandre de Moraes já define isso aí, cara. Eu não tenho medo de você. Nunca tive. E nunca vou ter. Me indigna ao saber que o meu amigo Roberto Jefferson está lá, na UPA, passando mal. Ei, passando mal. Roberto Jefferson está passando mal na UPA. Está lá. Sérgio Reis está no Einstein. Sérgio Reis está no Einstein. Tem alguém que está com o microfone aberto, que está dando microfonia. Eu sou uma cadeira de rodas. Desculpe, meus amigos, o meu desabafo, a minha indignação, mas será que só eu que estou vendo isso? O que me deixa, Oswaldo, esperançoso é que o próprio presidente já viu isso. Tanto que a última fala dele, onde ele deixa claro que eu tenho 3 opções, a prisão, a morte ou a vitória, ele já sabe que não é o brasileiro que está refém do sistema, como hoje o sistema se revelou. Quando você tira o PT do poder, eu costumo dizer assim, nós tiramos uma grande pedra, e quando você tirou essa grande pedra, você viu o tamanho do pântano nebuloso que nós tínhamos pela frente. Então você tirou ali o PT do poder, mas todas as monstruosidades que estavam escondidas atrás dessa grande pedra agora se revelam para poder trazer de volta o seu escudo protetor, o protetor que é o PT. Por que é o PT? Porque o PT barganha com todo mundo. O PT, na verdade, ele é a pedra principal que faz com que todos os outros que vivem das atrocidades que cometem com o povo brasileiro, os verdadeiros sanguessugas, então eles precisam de alguém como o Lula, por exemplo, que é um cara que vende até a mãe pro diabo, se preciso for, para poder, mais uma vez, deixar o nosso país continental refém de tudo que eles fazem, que é justamente acabar com
a nossa sociedade como ela é conhecida. E é por isso que nós, conservadores, somos seus grandes inimigos, né? Porque a gente tenta lutar sempre pela família, pela nação, e eles lutam pelo próprio bolso, pelo interesse de poder que movem todos eles. Agora, quanto ao STF, é sempre importante deixar claro que isso são palavras deles, que essa história de quando mexeu com um, mexeu com todos, é interessante pensar que isso quem diz geralmente é a máfia, né? Isso está claro, e o próprio Roberto sempre deixou claro. Ali não entra a presença de Deus. Quando você fala pelo amor de Deus, você fala para o resto da nação, mas você não fala para ninguém do STF, porque a presença de Deus ali, salvo exceção agora, quando o Bolsonaro começa a indicar algumas pessoas com viés mais cristão, um inclusive que está sendo brecado pelo Alcolumbre, né, que está lá fazendo o papel dele de engavetador, engavetou mais de 20 pedidos de impeachment na época que ele era presidente do Senado, e agora está lá engavetando a possível nomeação do primeiro ministro evangélico no STF que nós teríamos notícia. Então o sistema joga junto, e voltando ao gancho que eu falei das eleições, o próprio STF, tendo o sistema eleitoral que é o TSE na mão, ele consegue com certeza definir quem são os seus pares que vai ser colocado dentro do próprio Senado Federal. Então o povo rema, mas na hora que abre a tal das urnas mágicas eletrônicas, quem define os nomes que vão estar lá é o próprio STF. Então eu não tenho dúvida hoje sobre isso, como o sistema é preparado para eleger só quem interessa, aqueles que hoje são o grande câncer do Brasil, que é a Suprema Corte. Ao ponto de que hoje eu penso que a fraude já chegou a tal gravidade que ela consegue, inclusive, não apenas mais eleger presidentes, senadores, mas até vereadores, que seria o mais baixo clero da representação popular que nós temos no Brasil. Então, a experiência que nós tivemos em Florianópolis é essa: eleger o prefeito que queriam, junto com a sua grande bancada de vereadores, independente se o cara traía a esposa em horário de expediente com secretária, de calça baixada, sem uso de preservativo, mas que fica agora obrigando todo mundo a usar máscara por conta de um passaporte sanitário. Eu até faço um desafio para ele, que se essa live chegar para ele, eu passo a usar máscara a partir do momento que você começar a usar preservativo na hora de pegar a tua secretária. Já que você está tão preocupado com a saúde dos outros, quero ver você preocupado primeiramente com a saúde da sua família. Fica aqui meu desafio para o prefeito de Florianópolis. Tá certo, Alex Brasil aí, falando sobre o prefeito de Florianópolis, o Jean. Eu denunciei isso em primeira mão, mostrei ele transando com sua secretária no gabinete dele. E sabe o que aconteceu com isso? Quem foi processado fui eu. Estou respondendo 2 processos em Florianópolis, porque mostrei o prefeito pelado, o bumbum dele branquinho. E desculpe as meninas aqui que estão presentes, me perdoem por isso, mas depois fui checar a informação e descobrimos que o prefeito de Florianópolis... Bom, não vou falar isso. Eu quero colocar a Letícia aqui, mas a Letícia está indo e voltando. Vou concluir essa minha fala dizendo o seguinte: obrigado, meus amigos, por tudo que vocês têm feito por mim e pela minha família. Eu agradeço do fundo do meu coração. Deixa eu só me despedir, vou deixar na palavra do Mito Show, que com certeza vai honrar todos nós aqui. Mito, você e a Letícia hoje fariam uma bela parceria, vocês dois, hein? Mas agora tu vai conseguir falar. São X-Men! X-Men! Deixar um beijo, um abraço para todos. Com certeza a gente vai estar junto em breve aí, seja por aqui ou seja pessoalmente, na casa, na nossa Bate-Caverna, lá na casa do Oswaldo, que sempre recebe todos nós com carinho. Embaixada Conservadora. Virou a Embaixada Conservadora. E fiquem com Deus, um prazer aí, quem eu não conhecia, ter conhecido hoje. Estamos juntos nessa batalha aí, que com certeza será vitoriosa, tá bom? Um abraço para todos, para quem estava nos ouvindo e nos vendo até agora. Fiquem com Deus.